Olá, pessoal! Vamos falar de educação? E seguindo a nossa série, que a gente fala sobre Base Nacional Comum Curricular, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a competência socioemocional cultura digital. E antes de falarmos sobre cultura digital em si, é importante a gente entender como que competência socioemocional, cultura digital pode estar relacionada às nossas emoções. Ou seja, como que a cultura digital tem a ver com as nossas emoções. É sempre importante a gente lembrar que antes de ter competência socioemocional, eu preciso ter a consciência emocional de que as minhas emoções afetam meus comportamentos, minhas atitudes e até mesmo podem determinar meus valores. E para ajudar na explicação, eu vou ler o texto que traz na Base Nacional Comum Curricular falando sobre cultura digital. E lá no texto diz assim: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e significativa, e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo na vida pessoal e coletiva. Então, ali na primeira parte do texto, ele fala sobre utilizar, compreender e criar. Esse utilizar está muito relacionado mesmo ao uso da tecnologia. Como que você usa? Para que você usa a tecnologia muitas vezes? Nós temos que ter essa consciência. Se nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor, ou até mesmo se estamos usando tecnologia, estamos permitindo que a tecnologia nos prejudique. Precisamos ter essa consciência emocional. E aí, compreender. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, como é importante a gente compreender tecnologia, e vocês vão perceber como uma emoção pode afetar a não utilização da tecnologia e o que pode prejudicar a vida de uma pessoa. Todos nós, eu sempre uso o aplicativo do banco, você também deve usar sempre, mas você deve conhecer alguém que não utiliza o aplicativo do banco porque tem medo de utilizar o aplicativo. É uma tecnologia que facilita muito a vida da gente. Mas por que essa pessoa tem medo de utilizar a tecnologia? Porque ela não compreende como a tecnologia funciona. Então é bem importante nós compreendermos uma tecnologia para assim a gente conseguir usá-la com mais segurança. E utilizar é mesmo desenvolver a prática. Quando você pega uma tecnologia, você vai se adaptando a ela, geralmente intuitivamente. As crianças, quanto mais jovem, mais facilidade tem. Nós sabemos que as pessoas que já não são tão jovens têm um pouco mais de dificuldade em utilizar novas tecnologias, e quando utilizam uma tecnologia, mudar de tecnologia também gera um certo desconforto. Porém, é muito importante a gente entender que cada nova tecnologia pode estar facilitando a nossa vida. Então, compreender que a tecnologia traz diversas facilidades é importante, e compreender como que ela funciona também é importante para que você se sinta seguro ao utilizar a tecnologia. E mais adiante no texto, ele fala sobre utilizar de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Quando a gente fala crítica, é saber, justamente questionar por que eu estou usando determinado aplicativo, por que eu estou consumindo determinado conteúdo através das redes sociais, de sites, por que eu estou consumindo determinada informação, essa informação é boa ou ruim? Então, você ter esse pensamento crítico, essa crítica, como isso afeta a minha vida? Eu estou assistindo uma aula, eu estou produzindo alguma coisa, algo importante através dessa tecnologia? Esse pensamento crítico, essa crítica, é muito importante. Querem ver um exemplo de um comportamento negativo que as pessoas, que pode causar um impacto muito negativo em toda uma sociedade? A fake news. A fake news é o maior exemplo que nós podemos ter de um comportamento negativo e que pode afetar emocionalmente toda uma sociedade. Quem nunca recebeu uma fake news? E quando nós recebemos uma fake news,
o impacto emocional que ela nos causa é tão grande que a tendência é de você automaticamente compartilhar aquela notícia. Não ter essa reflexão, esse pensamento crítico de pensar, será que é verdade? Então nós temos que aprender esse comportamento de ter crítico, né? Ter esse comportamento crítico, ensinar esse comportamento crítico, para que a gente não sofra impactos emocionais desnecessários muitas vezes. E a pessoa que criou essa fake news, ela tem comportamentos, atitudes, valores que nós diríamos que não são éticos. Porém, eu não tô aqui para julgar o comportamento dessa pessoa, mas foram aprendizados que ela teve. E aí a gente já vai ter que... É importante eu entender outra questão. Que comportamentos, atitudes e valores eu estou transmitindo através das tecnologias? Como eu me porto diante das tecnologias? Porque a melhor maneira, a melhor forma de ensinar, de transmitir aprendizado é através do exemplo. E nesse instante você tem que pensar como que eu estou me comportando, como que eu estou utilizando a tecnologia. Quer ver? Vou trazer um exemplo de sala de aula que você pode pensar, olha como é simples você ensinar um comportamento para uma criança e ela desenvolver aquilo e carregar para sempre. Digamos que eu estou na sala de aula, eu entro no YouTube e pesquiso um conteúdo para alguma questão que eu preciso de conhecimento, que eu preciso resolver naquele momento, que vai me ajudar a eu explicar melhor a minha aula. Olha só que interessante, se uma criança vê eu pesquisando um conteúdo da aula, é bem provável que essa criança aprenda que cada vez que ela tiver uma dificuldade com algum assunto, ela pode pesquisar esse assunto no YouTube, na internet. Eu não falei para ela o que ela deve fazer, que ela deve utilizar a internet como uma ferramenta de busca, de conhecimento. Mas a minha atitude, o meu comportamento influencia e ensina ela como utilizar a tecnologia. Então, o que a gente fala ou ensina, muitas vezes, é pequenininho perto do nosso comportamento, que está sendo visto diariamente. Então, a gente sempre tem que estar refletindo como a gente está agindo diante da tecnologia e qual exemplo nós estamos dando, porque são os nossos comportamentos, o meu comportamento, as minhas atitudes que transmite o maior aprendizado. E ali também ele fala sobre criar tecnologia. Um exemplo bem interessante de utilizar a tecnologia e criar a tecnologia de forma positiva, que eu vejo hoje é os tutoriais. Quando uma pessoa cria um tutorial, ela está utilizando o conhecimento dela, uma forma simples, né, de transmitir esse conhecimento através do seu exemplo também, divulgando na internet. E outras pessoas estão absorvendo esse conhecimento, utilizando, aproveitando esse conhecimento. Então, essa pessoa, nós podemos considerar que ela teve o comportamento da competência socioemocional cultura digital. Ela utilizou ferramentas tecnológicas, utilizou seus conhecimentos e colocou em prática de forma positiva a contribuir. Também quero falar para vocês que é muito importante nós monitorar as questões emocionais estão relacionadas ao tempo que muitas vezes nós passamos diante das ferramentas digitais. Por isso, mais uma vez, a gente vai ter que pensar como a gente utiliza as ferramentas de forma reflexiva. Eu utilizo o celular, utilizo o celular por algum objetivo, o tempo que eu passo diante do celular tem alguma função específica? Ele está trazendo um bem? Ou eu apenas utilizo ele como um meio de procrastinar, de me ajudar a procrastinar outras atividades? Por exemplo, você está no trabalho e tem que fazer... Mas de vez em quando você se distrai e vai lá olhar o celular. Vai olhar as suas notificações. Esse teu impulso de olhar as notificações são completamente emocionais. Por isso que eu falo que antes de ter a competência socioemocional, a gente vai ter que ter a consciência da emoção.
foi um impulso emocional. Você sente prazer ao olhar as notificações, as mensagens do seu WhatsApp, saber o que vai ser feito na sexta-feira à noite, ou saber que alguém curtiu as suas fotos no Instagram. Sim, você tem uma necessidade emocional de ver aquilo. Então, as suas emoções estão condicionando um comportamento seu diante das tecnologias. Porém, esse seu comportamento pode ser prejudicial para você e talvez até no seu trabalho. Então, é muito importante a gente refletir como que as nossas emoções afetam os nossos comportamentos diante das ferramentas tecnológicas. E como eu sempre falo, são os nossos comportamentos que transmitem o maior aprendizado. Se você tem esse comportamento e você automaticamente você influencia outras pessoas a terem o mesmo comportamento, porque nós aprendemos muito com o exemplo. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho, trazer um exemplo, uma experiência que eu sempre tenho. Muitas vezes eu me reúno com os meus amigos e quando eu sento, eu percebo que 3 amigos estão no celular, digamos. Nós estamos em 4. E os meus 3 amigos no celular e eu tô lá sem o celular. Eu tenho o impulso de pegar o celular e também ficar no celular, ao invés de tirar eles, de chamar eles e dizer vamos conversar, tal, e para criar um momento de interação. A tendência é que eu também utilize o celular. Então você é uma influência. Nós somos influenciados emocionalmente pelos comportamentos dos outros, pelas atitudes dos outros. E é muito importante a gente ter essa crítica. Como que eu estou sendo influenciada pelas tecnologias? Como eu estou influenciando através das tecnologias? Como que eu me porto diante das redes sociais? Para que eu estou utilizando elas muitas vezes? Como que eu estou utilizando essas ferramentas? Eu estou utilizando ao meu favor? Eu estou utilizando as redes sociais para fazer boas conexões? Então, essa reflexão, esse comportamento, essa atitude é importante que eu tenha para que eu também transmita esse aprendizado para as demais pessoas. Esse vídeo que eu estou fazendo para você é um exemplo da utilização da competência socioemocional, cultura digital. Eu estou utilizando o meu conhecimento, a minha atitude de falar sobre consciência emocional, como que as nossas emoções afetam as nossas atitudes, produzir um vídeo para que esse conhecimento chegasse até você e para que você analisasse o seu dia a dia, os seus comportamentos e também reproduzisse novos comportamentos com competência socioemocional, cultura digital. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, me segue lá no Instagram também. E até o próximo vídeo e muito